O mangá começa mostrando um grande prédio escolar erguido sobre um clima ensolarado e brilhante. Do lado, vinha um som de raspagem. Enquanto os estudantes começavam a desconfiar de alguém, nosso protagonista principal estava ocupado fazendo algo estranho. Taco tinha uma expressão preocupada no rosto e parecia a imagem perfeita de uma pessoa suspeita, mas ele não estava fazendo nada errado além de limpar a calçada do prédio. Taco é um maníaco por limpeza. Enquanto raspava cuidadosamente um chiclete velho grudado no chão, um senhor idoso o cumprimenta. Depois de responder ao cumprimento, o homem pergunta se ele tem algum motivo especial para fazer tarefas pela escola. Taco brinca com aquele pedaço de chiclete e, com um grande sorriso no rosto, diz que não possui nenhuma razão escondida para fazer aquilo, apenas acha essa atividade realmente agradável. Quando o velho vai embora, Taco prepara o braço e fica pronto para usar sua técnica secreta das sombras, para remover perfeitamente o chiclete mastigado. Mas enquanto estava distraído, alguém o chuta com força e o faz girar longe dali. Ele acaba batendo em um vaso de flores, derramando parte da terra no chão. Enquanto reclamava, a pessoa que o chutou pede desculpas. Então conhecemos Mika, a adorável idol da escola e também amiga de infância de Taco. Ela tinha um sorriso travesso no rosto. Quando ele tenta confrontá-la pelo que fez, Mika simplesmente ignora o pobre Taco e começa a falar sobre suas experiências e como fugiu escondida de sua sessão normal de prática. Como ele continuava reclamando sem parar, ela ajeita o vaso e conserta tudo, mas Taco volta a reclamar sobre a estrutura frágil do vaso. Enquanto explicava que gosta de fazer esse tipo de coisa e que ajudar os outros faz bem para ele, Mika o lembra de que, se continuar trabalhando para os outros desse jeito, acabará virando uma empregada deles. Os dois tinham uma química bastante confortável entre si. Então, Taco se inclina em direção a ela e, com uma voz confiante, diz que tem algo muito importante para contar. Ao ouvir isso, Mika fica por um instante com uma expressão vazia e escondida. Em uma voz fria, pergunta sobre o que ele quer falar. Gaguejando, Taco responde que contará tudo amanhã. Enquanto ele explica o endereço para ela, Mika parece perceber que talvez ele estivesse planejando se declarar ou algo parecido. Ela diz que amanhã ele provavelmente inventará alguma desculpa. Chamando-o de covarde, Mika vai embora e afirma que logo encontrará alguém melhor do que ele. Enquanto ela se afastava, parecia que alguém a chamou. Quando Taco percebe isso, entende que alguém iria encontrar Mika naquele momento. Ele corre atrás dela e, escondido, observa tudo de longe. Como esperado, um rapaz alto estava perto de Mika e prestes a dizer as palavras mágicas. O capitão do time de futebol da escola era um garoto charmoso que atraía muitas garotas. Naquele dia, ele convidou Mika para algo especial. Mika cora levemente, parecendo gostar da aparência dele, mas, estranhamente, ela o dispensa e o deixa ali, completamente de coração partido. Mika a rejeitou de forma ainda mais dura do que o normal. Ao ver aquilo, Taco fica extremamente feliz por sua amiga de infância e paixão ter rejeitado mais uma pessoa naquele dia. Ele estava satisfeito, mas ele também estava assustado, porque se confessasse seus sentimentos para ela, poderia acabar sendo rejeitado também. Havia dúvidas dentro dele que continuavam o consumindo por dentro. Mas ele sabia que não podia esperar mais. Em breve, Mika poderia acabar ficando com outra pessoa. Naquela noite, algo muito estranho estava prestes a acontecer. Ao encontrar um vaso um pouco sujo, ele começou a limpá-lo repetidamente. Ele também acabou assistindo a um filme romântico no qual dois casais estavam prestes a se beijar. Ao ver isso, começou a escrever o roteiro para o dia seguinte. Como era obcecado por limpeza, começou a limpar a janela. Foi então que viu um homem forçando-se sobre uma mulher indefesa. Como eles falavam alto, parecia que estavam discutindo, mas olhando mais de perto, ele percebeu que o homem estava sendo agressivo com a mulher e segurando seu pulso com força. Taku ignorou o que viu e desceu as escadas. Como um cidadão pacífico, não queria se envolver na briga de casal deles, ou seja lá o que fosse aquilo. Mas, ao parar por um instante, continuou ouvindo uma personagem da TV falando sobre o homem ideal dela.
Essas palavras foram suficientes para provocar uma grande mudança na mente dele. E Taku acabou fazendo a última coisa que deveria ter feito. Lá fora, o homem estava ameaçando seriamente aquela mulher. Aproximando-se por trás, Taku murmura com uma voz fraca, dizendo ao homem que talvez ele devesse se acalmar e soltar a pobre mulher. Levantando as mãos de maneira educada, ele se aproxima devagar. Porém, o homem estava suando excessivamente. Ele começou a murmurar para Taku não chegar perto. Como entendeu errado suas palavras, Taku continuou avançando, até que o homem grita com ele. Ele exclama que Taku deveria cuidar da própria vida e deixá-los em paz. Explica que se ele chegar perto, poderá ser infectado pelo vírus. Na mesma hora, Taku percebe que deveria recuar, mas quando tenta se afastar, o homem não lhe dá escolha. No segundo seguinte, o homem corre até Taku e diz que não consegue mais se controlar, implorando para que ele fuja imediatamente. Surge então a visão angustiante daquele homem sangrando pelos olhos enquanto gritava que agora Taku também seria infectado por suas emoções transbordantes. Essa foi a última coisa que Taku viu. No dia seguinte, ele acorda em sua cama. Enquanto tenta lentamente lembrar como voltou para casa, percebe que não faz ideia de como acabou na cama, mas sua cabeça estava doendo. Ao sair para ir à escola, uma senhora pergunta se ele está bem. Ela explica que no dia anterior houve uma enorme confusão que até mesmo a polícia precisou intervir. A mulher pergunta se Taku está conseguindo lidar bem com aquilo. Porém, Taku não fazia ideia do que a mulher estava falando. Havia uma grande parte de sua memória que ele simplesmente não conseguia lembrar, não importa o quanto tentasse. Enquanto caminhava para a escola, alguém o assusta por trás e Mika quase o faz ter um ataque de susto. Assustado, ele encerra sua análise mental e confirma que tudo está normal e que nada ao seu redor mudou. Perfeito. Mika o cumprimenta com um sorriso esperançoso e enquanto começava a reclamar com ele, Taku ficou aliviado por perceber que nada havia acontecido. Mas, no instante seguinte, ele imaginou seu guarda-chuva atravessando dolorosamente a garganta de Mika, perfurando facilmente seu pescoço. Mika acabava com um buraco de vários centímetros no pescoço. Ele imaginava aquilo em plena luz do dia, e, estranhamente, suas mãos já imitavam o movimento da facada. Quando Mika percebe a mão dele, pensa que talvez ele estivesse prestes a arrumar seu cabelo. Então Taku pergunta se ela sentia algo estranho no pescoço. Ela responde que não, mas algo sinistro já habitava a mente dele. Na sala de aula, o popular capitão do time de futebol estava claramente deprimido e parecia que não havia superado bem a rejeição. Todos os alunos ao redor estavam bastante preocupados com ele. Quando Taku se aproxima, o rapaz imediatamente agarra sua gola e o empurra contra a parede. Ele diz a Taku que, por ser próximo de Mika, deveria saber o seu lugar. Quando o capitão o solta, Taku começa a tremer repentinamente. Todos tentam acalmá-lo, dizendo que não era algo tão sério e que o capitão provavelmente só estava de mau humor. Mas naquele dia, durante as aulas, Taku claramente não estava conseguindo se controlar. Seu coração batia tão rápido que ele conseguia ouvi-lo perfeitamente, enquanto tentava desesperadamente impedir-se de fazer alguma coisa. Ele começou a escrever algo repetidamente na mesa, até que o professor chama sua atenção. Taku estava tão distraído que só percebe o professor o chamando depois de um tempo. Quando o professor pergunta se ele está bem, Taku pede desculpas, e o professor conclui que ele deve estar doente ou algo assim. Os alunos da sala também começam a se perguntar se o maníaco por limpeza da turma estava doente, mas Taku responde ao professor que está bem e que apenas queria limpar alguma coisa. A turma inteira cai na gargalhada. Depois de receber permissão para sair da sala, ele volta para seu esconderijo secreto e começa a raspar novamente. Dessa vez, ele mal conseguia se agarrar ao fino fio de sanidade que lhe restava. Taku queria matar Mika, sua amiga de infância, da forma mais brutal possível. Sua vontade de fazer isso era tão forte que ele não conseguia pensar direito em mais nada.
Essas emoções eram tão intensas que ele explica que eram ainda mais poderosas do que necessidades naturais, como dormir, sentir fome ou ir ao banheiro. Apenas algumas horas antes, ele quase havia satisfeito sua sede de matá-la. Ele pensa em adiar sua confissão mais uma vez, mas se pergunta se isso não acabaria arruinando tudo para ele. Enquanto ofegava, tinha certeza de que essas explosões emocionais eram temporárias e que aquele seria o dia em que confessaria seus sentimentos para ela. O momento da confissão finalmente chega e o capitão acaba vendo Mika indo embora sozinha. Enquanto o colega de antes alimenta ainda mais a raiva dele, o capitão acaba caindo completamente na provocação. No velho prédio da escola, Mika esperava por seu idiota amigo de infância. Mas enquanto esperava, ela já sabia que provavelmente não viria. Então, de repente, alguém a chama de lado. Quem ela está namorando? Xiaomia pergunta com uma voz irritada, e ele estava ali para ver o homem que ela escolheu em vez dele. Ela diz a ele que com quem ela dorme é totalmente da conta dela e que ele deveria recuar. Ele corre em direção a ela e agarra a gola dela, jogando-a perto da cerca. Ele se inclina perto da boca dela e grita com ela por rejeitar um homem como ele e escolher outra pessoa. Ele continuava gritando com ela e por trás, Taku se aproxima com passos cambaleantes. Ele diz que tem algo para contar à sua amiga de infância. Apenas olhando para o rosto de Taku, estava claro que havia algo seriamente errado com ele, e ele coloca a mão sobre o ombro de Mika. Enquanto tremia, ele lembra a si mesmo que hoje é o dia em que finalmente contaria tudo a ela. Hoje era o dia em que não deixaria sua amiga de infância ser roubada por outra pessoa. Enquanto continuava tremendo, Mika também esperava que ele dissesse aquelas palavras. E justamente quando ele reúne coragem, no segundo seguinte, com uma voz morta e fria, ele diz a Mika que quer assassiná-la e esquartejá-la. A forma como ele falou foi tão cruel e sem coração que a própria Mika mal conseguiu processar aquilo. Ele começa a gaguejar e imediatamente diz que queria falar outra coisa. Agora, o sujeito irritante ao redor deles começou a agir e agarrou o ombro de Taku. Mas em resposta, Taku segura o pulso dele e no segundo seguinte joga Xiaomia com tanta força que ele chega a ficar no ar por uma fração de segundo. Depois o lança contra a cerca com tanta brutalidade que a cerca de metal afunda com o impacto. Com olhos cheios de ódio, ele manda ele calar a boca. Taku agarra Mika pela garganta e desta vez a empurra para baixo enquanto começa a apertar. Ela acaba chorando ali embaixo, mas Taku não tinha controle sobre o próprio corpo. A pobre Mika diz a Taku que sente muito por tudo, e enquanto lágrimas grossas se formavam em seus olhos, ele aplicava tanta força que ela implorava por cada mínimo fio de ar que conseguia respirar. Enquanto ela se desculpava, ele mesmo não sabia em que tipo de pessoa havia se transformado da noite para o dia. Então ele acaba imaginando outra cena. Desta vez, Taku estava sobre Mika usando diferentes instrumentos dolorosos para fazer coisas terríveis com ela. Enquanto o terror tomava conta de seus olhos, ele grita ao ver Mika caída no chão com dezenas de instrumentos cravados nela e sangue cobrindo tudo. Ele grita e havia algo seriamente errado com sua mente. Ele implorava a si mesmo para parar de imaginar Mika nas situações mais desumanas possíveis. Enquanto ela mesma implorava para ele se acalmar, Xiaomia, ao lado, geme de dor excruciante, pega uma barra de ferro ao lado e avança em direção a ele. Ele estava pronto para atingir a cabeça de Taku. E enquanto o chama de zelador miserável, Taku também fica frustrado, corre na direção dele e fecha o punho. Mika grita para ele, e enquanto corre para impedi-lo, ela empurra o punho dele. Taku acaba socando o chão. O poder desse golpe foi tão grande que o telhado do velho prédio da escola se despedaçou completamente em blocos de concreto de centenas de toneladas. O impacto da queda do concreto foi tão forte que do outro lado da escola todos ouviram o estrondo claramente. Os estudantes correram para ver o que havia acontecido. Quando perceberam que o telhado e a sala de aula abaixo dele estavam completamente destruídos, Taku lutava apenas para rastejar até perto da garota que amava.
Enquanto perdia a consciência, Taku gritou que havia algo que queria dizer a ela antes de morrer. Naquele dia, ocorreu uma tragédia que mudaria completamente o mundo. E naquele dia, Taku e Mika deveriam ter morrido. Enquanto a fumaça lentamente desaparecia, Mika abre os olhos, e sua história com Taku estava apenas começando. Após 3 dias, a notícia sobre o velho prédio da escola viralizou e todos na escola estavam falando sobre isso. Enquanto 2 garotas fofocavam sobre testemunhas e outras teorias, Taku voltou para a escola, e dessa vez toda a vida em seus olhos havia desaparecido, restando apenas um homem vazio e sem emoção. Depois que Taku socou o prédio, foi ordenado que ele fosse demolido para evitar outro acidente, e todo o resto continuou igual. Taku limpava a escola como de costume, e quando os estudantes o cumprimentavam, ele simplesmente os ignorava. Felizmente, o acidente não teve vítimas fatais, mas ainda havia outros problemas. Enquanto vemos Shinomiya brincando com brinquedos, ele aproveitava cada minuto daquilo. Depois do acidente, ele ficou incapaz de se mover completamente e quando voltou um pouco ao normal, seu cérebro havia regredido totalmente ao de uma criança pequena. Ele também sofreu perda de memória. Enquanto um colega refletia que ele deveria ao menos descansar por algumas semanas, Mika, por outro lado, foi parada por 2 rapazes que perguntaram como ela estava. Enquanto ela acenava para eles, Taku lentamente se aproxima por trás. Quando os olhos dele se encontram, ele faz uma expressão angustiada e a ignora completamente. Ele vai embora cheio de culpa, deixando Mika totalmente surpresa, enquanto Taku continua culpando a si mesmo pelo acidente. 3 dias se passaram e ele ainda não conseguiu falar com ela. Taku começou a limpar os arredores. Quando um professor percebe isso, elogia sua dedicação ao trabalho árduo e à limpeza do ambiente. Koki, um professor, explica como pequenas coisas descrevem a natureza de uma pessoa. Enquanto Taku dava uma resposta bastante deprimente, o professor bagunça seu cabelo e diz que ele precisa permanecer firme e enfrentar seus problemas. Ele também o aconselha a compartilhar sua dor e seu fardo com outra pessoa. Enquanto o querido professor de toda a escola vai cumprimentar alguns alunos, reflete sobre como é o professor mais popular. Ele sorri ao lembrar que ele sempre esteve ali para ajudá-lo. Depois que o professor manda seus alunos embora, ele acaba encontrando outro homem e pede um pouco do tempo dele. Na sala de aula existiam todos os tipos de teorias sobre o colapso repentino do prédio, e um dos estudantes acrescenta que Shiomi, Mika e Taku foram os únicos. Havia 3 estudantes presentes ali. Enquanto começavam a conversar sobre isso, um dos rapazes do grupo aponta um detalhe importante e aponta o dedo para Mika, que mais uma vez estava cercada por garotos. E ele explica que muitos garotos estavam usando essa chance para se aproximar de Mika. Enquanto brincavam dizendo que alguém acabaria roubando ela, todos apontaram os dedos para Taku. Todos da turma o chamavam de zelador. E quando o garoto arrogante chamou por ele, Taku já estava tão perdido em seus próprios pensamentos que nem percebeu que alguém estava falando com ele. Mas o outro rapaz aproveita essa chance e começa a bater nele, confrontando Taku por viver afundado em seu pequeno mundo. Como ele estava apenas brincando com Taku, algo demoníaco já havia tomado conta dele. No instante seguinte, ele muda completamente. Quando o outro garoto se inclina sobre ele, Taku bloqueia sua mão, e havia algo sinistro se aproximando dele. Os estudantes ao redor também percebem Taku. E quando o garoto animado vê a cena aterrorizante diante dele, parece que toda a vida abandona seu corpo. Enquanto Taku encara sua alma com olhos afiados e assustadores, ele pensa consigo mesmo que desde que encontrou aquele homem agressivo, começou a ter previsões de mortes brutais causadas por sua sede de sangue. Na imaginação do garoto arrogante, desta vez ele estava em uma posição indescritivelmente horrível, e o professor explicava para todos aquela situação. Conforme a sede de sangue e a intenção assassina de Taku vazavam, o pobre garoto acaba gritando tão alto que todos ao redor entram em pânico, e no segundo seguinte, ele vomita. Enquanto os estudantes verificavam o estado dele,
Taku já estava fora de controle. Na enfermaria, a condição daquele garoto animado acabou ficando bem séria. Depois do ocorrido, ele continuava repetindo para sua família que havia um enorme buraco em seu estômago. O médico declarou que aquilo era causado por estresse intenso. Enquanto todos questionavam como aquilo poderia ter acontecido, Shinomiya, ao lado, diz para todos que Taku foi o responsável por tudo isso. Com uma expressão desesperada, ele conta a todos que Taku encarou aquele garoto e estava pronto para matá-lo. Depois de dizer isso, ele começou a chorar como uma criança pequena, e mesmo assim todos ainda defendiam Taku. Porém, quando Taku entrou na sala de aula, todos viram seu rosto depois de dias e havia uma atmosfera misteriosa e maligna ao redor dele. Os estudantes que zombavam dele e brincavam com ele ficaram chocados ao perceber que ele estava completamente diferente de antes. Ele caminha lentamente até seu lugar, e quando se senta, uma aura sombria o envolve, refletindo a presença de um assassino frio que destruiria qualquer um que mexesse com ele. A partir daquele dia, todos começaram a se afastar dele. Embora estivessem preocupados, também tinham medo dele. Ele agradece a todos e lembra a si mesmo que tudo isso é por